Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe e esse aqui é o Lucas. A gente vai estar gravando um vídeo para vocês agora para falar um pouquinho sobre os testes articulares de joelho, passar um pouquinho da avaliação de joelho e junto com as correlações clínicas, ou seja, a correlação e as principais causas, mecanismos traumáticos de todos os tipos de lesão. Quando a gente fala do joelho, então, o que na verdade a gente tem não é uma articulação, mas sim um complexo articular formado por um conjunto de articulações. Só que dentro do complexo, ou muito próximo desse complexo do joelho, a gente tem uma outra articulação também, que não faz parte do complexo articular do joelho, mas que tem uma relevância clínica e biomecânica muito significativa, que vai ser a nossa articulação, então, tibiofibular proximal. Então, quando a gente fala na biomecânica e no funcionamento normal do joelho, a gente tem que levar em consideração todas as articulações e as características de cada uma dessas articulações. Assim também como a gente vai ter que levar em consideração os conceitos de hipermobilidade e de hipomobilidade, a avaliação das estruturas intraarticulares, das estruturas ligamentares, dos meniscos, de cápsula articular, para saber como esse joelho está funcionando, então, se ele está funcionando de forma harmônica ou não, e para tentar, ao mesmo tempo que a gente está fazendo uma avaliação, já está trabalhando também com algumas técnicas de liberação articular, com o objetivo então de facilitar o movimento e de melhorar a harmonia da articulação, porque uma vez a articulação ela estando mais harmônica, com um funcionamento mais equilibrado, consequentemente a biomecânica vai ser toda modificada, vai ser toda melhorada, tanto a biomecânica de tornozelo quanto de quadril, e isso vai interferir então de forma geral no indivíduo, beleza? Então a gente vai começar falando um pouquinho dos testes ligamentares de joelho e da relação ou função de cada um desses ligamentos no complexo articular do joelho, então. Os primeiros testes que a gente aprende a fazer então no joelho são os testes que a gente chama de gaveta, gaveta anterior e gaveta posterior. E para que servem esses testes de gaveta então? Toda vez que a gente está fazendo teste de gaveta anterior, o que está sendo avaliado então é a integridade do ligamento cruzado anterior. Toda vez que a gente está fazendo então o teste de gaveta posterior, o que está sendo avaliado é a integridade do ligamento cruzado posterior. Felipe, mas qual a função desses ligamentos então? Quando eu penso na articulação fêmuro-tibial, ela é uma articulação que ela não tem tanta estabilidade. Então essa estabilidade ela é muito dada porque ela trabalha com carga, ou seja, com carga do fêmur sobre a tíbia, mas as estruturas articulares, os côndilos femorais, se encaixa com o platô tibial e esse encaixe ele não é um encaixe tão perfeito. Então eu vou depender de ligamentos, que são estruturas então estáticas que vão limitar os meus movimentos intraarticulares, dando uma maior estabilidade articular. Então toda vez que a gente pensa no complexo articular do joelho, principalmente então falando na articulação fêmuro-tibial, a gente tem 4 ligamentos principais: ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior e os ligamentos colaterais, ligamento colateral fibular, que também é chamado de ligamento colateral lateral, e o ligamento colateral tibial, que também é chamado de ligamento colateral medial. Por quê? Por causa do posicionamento da tíbia e da fíbula no segmento da perna. Cada um desses ligamentos, então, vai gerar estabilidade articular em um sentido. Então, quando a gente vai testar as gavetas, gaveta anterior e gaveta posterior, o que eu estou avaliando são os limites de movimento artrocinemático, de deslizamento anterior da tíbia e de deslizamento posterior da tíbia. Qual é a função dos ligamentos cruzados, então? Quando eu penso no ligamento cruzado anterior, o ligamento cruzado anterior ele é o grande responsável por limitar o deslizamento anterior da tíbia. E isso acontece o tempo todo quando a gente está fazendo flexão e extensão de joelho. Toda vez que eu estou flexionando o joelho, principalmente na flexão de joelho em cadeia cinética aberta, eu vou ter um deslizamento posterior da tíbia. Toda vez que eu estou fazendo a extensão de joelho, eu tenho um deslizamento anterior da tíbia. Só que quando a gente trabalha durante a marcha, eu trabalho o tempo todo com o joelho semiflexionado. E com esse joelho semiflexionado e o fêmur, então, sendo
compactado, então, ou impactado sobre a tíbia, eu tenho uma tendência de deslizar essa tíbia anteriormente e de fazer o que a gente chama de falha articular do joelho. Que é quando a gente está andando, então, esse joelho ele parece que ele desencaixa e encaixa novamente. Quem dá essa estabilidade, então? O ligamento cruzado anterior. Então, o teste, ou um dos testes que avalia, então, a integridade do cruzado anterior é o teste de gaveta anterior. Como é que a gente realiza esse teste, então? Então, o paciente está deitado, o Lucas está aqui deitado, né? A gente vai colocar o joelho em flexão, próxima de flexão de 90 graus. Depois disso, eu vou sentar um pouquinho próximo do pé dele só para ter um ponto fixo. E tendo esse ponto fixo aqui, então, a gente vai fazer uma pegada por trás do joelho, com as duas mãos, eu vou entrelaçar esses dedos por trás da panturrilha aqui, e eu vou fazer um movimento leve, um movimento de tracionar isso aqui para frente, ó. Então, eu vou fazer uma tração e eu vou perceber quanto que desliza. O que eu tenho que tomar cuidado? Quando a gente está fazendo esse teste, uma das principais observações que a gente tem que ter é o seguinte, é que eu não posso simplesmente pegar e ficar balançando o indivíduo, indo e voltando. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar a tração e depois que eu coloco a tração, se eu estou avaliando então o movimento artrocinemático, depois da tração a gente faz uma leve pressão, ou seja, algumas leves pressões, e o que a gente vai avaliar são movimentos artrocinemáticos que eles são muito pequenininhos. Então vou avaliar qual é a capacidade de deslocamento anterior da tíbia sobre essa pressão. E uma coisa que é importante, toda vez que eu estou avaliando, então, que eu estou fazendo um teste ligamentar, esse meu teste ligamentar ele sempre tem que ter um parâmetro, e o parâmetro sempre vai ser a simetria de um joelho para o outro joelho. Felipe, por que você está falando disso? Porque eu não posso comparar o joelho do Lucas ou o ligamento cruzado anterior do Lucas com o ligamento cruzado anterior de outro indivíduo. Por quê? Porque tem algumas pessoas que têm maior mobilidade articular, tem outras pessoas que têm menor mobilidade articular. Então todo teste, tanto teste muscular, quanto teste ligamentar, quanto teste articular, qualquer tipo de teste que a gente vai fazer, qual vai ser sempre o nosso parâmetro? O outro lado. Então eu tenho que testar num joelho e testar no outro joelho. Felipe, qual o joelho que eu testo primeiro? Então, se o Lucas chegar para mim com uma lesão, com um quadro de entorse de joelho direito, eu vou testar primeiro o joelho direito? Normalmente não. E normalmente esse é um dos erros que as pessoas cometem. O que é o correto de eu fazer? Primeiro, se ele teve uma história, então, de entorse de joelho direito, qual é o ideal? O ideal é primeiro fazer a mesma avaliação no joelho esquerdo, que teoricamente, então, é o joelho saudável, que não tem nenhuma alteração biomecânica, para depois pular para o joelho direito. Ou seja, primeiro eu tenho que conhecer qual é o parâmetro de normalidade articular do joelho do Lucas, e esse parâmetro, então, ele vai ser dado pelo meu joelho bom, ou seja, o joelho que não teve nenhum problema, para depois eu mudar para o outro joelho. E aí, quando eu venho para o joelho direito, então, eu já vi qual é a biomecânica do joelho esquerdo, e agora eu estou vindo para o joelho direito para ter um parâmetro de comparação. Por que isso? Porque eu posso pegar o joelho e achar que o joelho dele está muito frouxo, eu posso achar que o ligamento está muito frouxo, se eu estiver levando em consideração só esse joelho, e se eu não tiver nenhum parâmetro de comparação. Mas muitas vezes aquela frouxidão articular é uma frouxidão articular intrínseca desse indivíduo. Então, quando a gente está avaliando homens e mulheres, os homens, então, eles têm uma articulação mais fechada, eles têm uma menor mobilidade articular. Então, isso é uma coisa muito importante de ser dita. Por quê? Porque eu não posso fazer a comparação de uma pessoa com a outra pessoa. Eu tenho que fazer a comparação no mesmo indivíduo. Ah, Felipe, mas se ele tiver com os dois joelhos bichados, aí é outro problema, né? Mas a gente tem que ter algum parâmetro de comparação. E normalmente, quando o indivíduo ele apresenta frouxidão ligamentar, ele apresenta frouxidão em todas as articulações. Então ele vai ter hipermobilidade no joelho, mas também ele vai ter hipermobilidade de tornozelo, de quadril, de tudo. Então a gente avaliando a pessoa ou o indivíduo como um todo, a gente começa a ter esses parâmetros. Então o primeiro teste que a gente fez,
teste de gaveta anterior, que avalia então a integridade do ligamento cruzado anterior. Se eu tenho um deslizamento muito significativo para frente, significa que eu posso ter uma lesão de cruzado anterior. E essa lesão de cruzado anterior, ela pode ser de 3 tipos ainda. Eu posso ter uma lesão de grau 1, que é um estiramento. Eu posso ter uma lesão de grau 2, onde eu tenho uma ruptura parcial. E eu posso ter uma lesão de grau 3, onde eu tenho uma ruptura total. Qual é a grande diferença? É que no teste, quando eu faço e ele tem uma lesão grau 1 ou grau 2, a gente sente um leve bocejo, ou seja, esse movimento articular durante o meu trabalho aqui de gaveta anterior, durante o teste, o meu bocejo articular, então, ele vai ser um bocejo articular pequeno, mas maior do que do outro lado. Isso significa, então, que eu tenho algum grau de lesão do ligamento. Agora, se eu tiver uma lesão grau 3, significa que eu não tenho nenhum limite articular para o deslizamento anterior de joelho. Ou seja, eu não tenho ligamento nenhum delimitando esse deslizamento anterior da tíbia. Qual é a consequência disso? É que quando eu fizer o teste aqui, o movimento anterior da tíbia ele vai ser muito significativo, como se essa tíbia estivesse completamente desencaixando do fêmur. Tá? E é claro que isso é muito mais visível. Então, eu posso até me confundir, quando a gente não tem muita prática ainda, a gente pode até confundir uma lesão de cruzado, se eu tiver uma lesão de cruzado anterior, grau 1 ou grau 2, e às vezes isso passar despercebido. Por quê? Porque às vezes o bocejo não vai ser tão significativo. Agora, uma lesão grau 3, ela vai te gerar um bocejo articular muito grande, uma folga articular muito significativa, e normalmente nessas lesões de grau 3, elas não têm nem indicação para exames complementares, ou seja, para uma ressonância de joelho, para uma tomografia de joelho, porque o teste ele é tão nítido que o médico consegue fazer o diagnóstico só com aquilo ali. Beleza, Felipe, mas se eu tenho uma lesão de cruzado anterior, qual é a deficiência, então, articular desse indivíduo? Nas lesões de cruzado anterior, ele vai ter uma instabilidade anterior da tíbia. Então o meu tratamento vai ser cirúrgico ou vai ser conservador? Depende. Depende do quê? Depende do custo-benefício. Então tem pessoas que vai compensar você fazer um tratamento cirúrgico e passar por um processo de reabilitação, mesmo sabendo que as cirurgias hoje elas são minimamente invasivas, mas tem algumas pessoas que às vezes a cirurgia é muito agressiva, mesmo ela sendo minimamente invasiva, e que a recuperação pós-cirúrgica pode não ser tão boa assim. Exemplo, se eu pegar uma pessoa muito mais velha, que não pratica esporte, que não tem uma atividade diária, muito ativa e que usa pouco, talvez seja desnecessário fazer esse tipo de cirurgia. Por quê? Porque mesmo a lesão grau 3, a gente pode gerar uma estabilidade através do que a gente chama dos ligamentos dinâmicos. E o que seria um ligamento dinâmico, então? Ligamento dinâmico são os músculos que atuam com função estabilizadora. Então, eu tenho músculos que estabilizam a tíbia, também a articulação, impedindo esse deslizamento anterior muito significativo. Quem são esses músculos, então? Os músculos que limitam os deslizamentos anteriores da tíbia, então, são os músculos isquiotibiais. Na verdade, o semitendinoso, o semimembranoso e a porção longa do bíceps femoral. Mesmo a porção longa do bíceps femoral, ela tendo sua inserção distal na cabeça da fíbula, ela também vai tracionar o complexo todo posteriormente. Então, se eu tenho uma musculatura posterior de coxa bem trabalhada, isso já me gera uma estabilidade e, ao mesmo tempo, tira a sobrecarga do ligamento cruzado anterior. Felipe, eu só trabalho musculatura posterior de coxa, fortalecimento dos isquios tibiais e do bíceps femoral. Se eu tiver lesão de cruzado, não. Você trabalha principalmente se você já tem algum histórico de lesão de cruzado anterior, mas se trabalha muito de forma preventiva. Quanto mais eu trabalho essa musculatura posterior de coxa, maior vai ser o auxílio que ela vai dar, o suporte que ela vai dar, então, para a função do cruzado anterior, consequentemente, menor vai ser o risco de lesão desse ligamento cruzado anterior. Beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho do teste de Lachman, que também é um teste para avaliação do ligamento cruzado anterior, só que ele é um pouquinho diferente do teste de gaveta anterior.
No teste de Lachman, então, que é o teste mais fidedigno para avaliação de cruzado anterior, ele é feito de forma diferente da gaveta anterior. Então, no gaveta anterior que a gente viu agora, o que eu fiz? Eu subi, coloquei um apoio, então, em cima do pé do Lucas, né, do seu paciente, você vai colocar um apoio e depois a gente vai tracionar essa tíbia anteriormente e a gente vai trabalhar com uma angulação de joelho próximo de 90 graus. No teste de Lachman, ele é um pouco diferente, só que algumas pessoas têm mais dificuldade para fazer. Por quê? Porque eu vou ter que sustentar a coxa e sustentar a perna na minha mão. Então, olha como é que vai ser a pegada. Então, eu vou estar pegando, então, a perna dele, do meu paciente, e vou estar fazendo uma pegada próxima do joelho, mas uma pegada na perna. Uma atenção que a gente tem que ter para você não fazer muita força é que quando eu estou fazendo essa pegada, quanto mais próximo a perna dele estiver do meu corpo, então eu vou comprimir e sustentar a perna dele contra o meu corpo. Isso vai me dar uma estabilidade, consequentemente eu não vou precisar fazer tanta força. Mas a outra minha mão vai ter que dar estabilidade na coxa. E às vezes você pode pegar um indivíduo que tem uma coxa muito grossa e não conseguir dar essa sustentação. Então isso vai depender muito da sua habilidade técnica e da sua relação de tamanho também do terapeuta em relação ao paciente. Então isso acontece muito. Felipe, eu vou eleger que técnica normalmente? A técnica que é da sua eleição, o que deve ser da sua eleição, é aquela técnica que você tem mais segurança e que você consegue executar da melhor forma possível. Então, por mais que o teste de Lachman seja um teste mais fidedigno do que o teste de gaveta, se você não consegue dar sustentação para a coxa e para a perna, você não vai conseguir ter um bom parâmetro de avaliação. Então, para essas pessoas, é muito melhor fazer o teste de gaveta anterior. Agora, se eu consigo dar uma boa sustentação, eu vou ter uma resposta muito mais fidedigna para as lesões de cruzado anterior. Então, diferente da gaveta anterior, então, que eu vou trabalhar com uma posição de 90 graus, aqui eu vou trabalhar com uma posição de semiflexão de joelho, quase extensão. Então, ele está próximo da extensão, eu dou sustentação na coxa e eu vou trabalhar só a mobilidade, só da tíbia. Ó. Então, com uma mão eu sustento a coxa, e com a outra mão, então, eu vou movimentar a tíbia para frente e para trás. E eu vou perceber se durante essa movimentação anterior e posterior da tíbia, eu tenho uma folga articular mais significativa. Lembrando a mesma coisa, toda vez que eu estou testando o joelho direito, eu tenho que testar o joelho esquerdo, depois o joelho direito. Se eu vou fazer o Lachman no esquerdo, o Lachman no direito. Por quê? Porque o meu parâmetro sempre vai ser contralateral, sempre, ou seja, sempre vai ser o meu lado oposto. Não adianta eu ficar testando só isso. Achei uma folga muito significativa, mas às vezes a folga muito significativa é do próprio indivíduo, né? Então a gente vai ter que conhecer as características desse indivíduo. Felipe, por que o Lachman, então, ele é mais fidedigno do que o teste de gaveta anterior? Porque é o seguinte, quando a gente trabalha com gaveta anterior, eu estou trabalhando com uma angulação de 90 graus. Só que a posição de ajuste frouxo da minha articulação fêmuro-tibial, ou seja, a posição mais frouxa e que me permite maior mobilidade artrocinemática, não é 90 graus de flexão de joelho, mas sim uns 30 graus de flexão de joelho. Então, quando esse joelho meu está flexionado, então próximo de 30 graus, eu vou ter uma maior mobilidade, ou seja, um maior bocejo articular. Consequentemente, na hora de eu estar fazendo o teste, eu vou perceber uma mobilidade intraarticular muito mais significativa. Então, quando eu estou fazendo a gaveta anterior ela vai me dar uma folga pequena no joelho esquerdo, uma folga pequena no direito. Aí eu vou ter que perceber, dentro dessa pequena folga que eu tenho, o que foi mais significativo e o que foi menos significativo. Agora, quando eu trabalho com uma folga articular maior, eu consigo perceber muito melhor isso. Por quê? Porque as duas folgas dos dois joelhos vão ser significativas. Só que uma vai ser muito significativa e a outra vai ser menos significativa. Então, quando eu aumento a minha mobilidade intraarticular, isso me dá uma capacidade de perceber essas falhas ligamentares de forma muito mais simples. Por isso que a gente fala que o teste de Lachman é um teste mais fidedigno do que o teste de gaveta anterior. Por que fidedigno? Ele é um teste muito mais fiel, ou seja, quando eu avalio com o teste de Lachman e eu consigo perceber, é muito mais fácil de eu perceber essa lesão no teste de Lachman do que eu perceber a lesão, então, no teste de gaveta anterior.
tá? Então, ligamento cruzado anterior, 2 testes que eu passei para vocês. Teste de gaveta anterior e o teste de Lachman, os 2 testam então a integridade do cruzado anterior. Felipe, e o ligamento cruzado posterior, como é que a gente vai testar? Quando a gente pensa então no cruzado posterior, diferente do anterior, que ele gera uma estabilidade anterior da tíbia, ou seja, ele limita o deslizamento anterior da tíbia, o ligamento cruzado posterior ele é responsável por limitar o deslizamento posterior da tíbia. Então, como é que eu vou testar o cruzado posterior? O principal teste, então, é o teste de gaveta posterior, que é muito parecido com o primeiro teste que a gente fez, com gaveta anterior, só que eu vou ter uma pegada parecida, vou sentar aqui, só que em vez de eu estar tracionando a minha perna, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo a pegada aqui, próximo da tuberosidade da tíbia e empurrando a tuberosidade da tíbia. Então eu vou estar fazendo uma pressão. Enquanto no gaveta anterior eu estava fazendo uma descompressão, no gaveta posterior eu vou estar fazendo uma pressão. Qual é a diferença? Primeiro, que o ligamento cruzado posterior ele é muito mais tensionado do que o ligamento cruzado anterior. Então a estabilidade posterior ela é muito maior do que a estabilidade anterior. Então esse movimento intraarticular de deslizamento posterior ele já é naturalmente muito pequeno. E outra, é que é muito mais raro ou muito mais difícil a gente lesionar o cruzado posterior do que o cruzado anterior. Por que isso? Porque o cruzado anterior é aquele que trabalha ou que gera estabilidade durante a flexão do joelho. E a maioria das lesões de joelho acontecem durante a flexão e não com o joelho estendido. Para eu lesionar o meu cruzado posterior, eu tenho que estar com o joelho estendido, ou seja, eu ia fazer uma lesão do cruzado posterior fazendo uma hiperextensão de joelho. Isso é muito mais difícil de acontecer. É tão difícil que normalmente quando a gente gera uma lesão de cruzado posterior, a gente tem o que a gente chama de tríade maldita. A gente gera a lesão do cruzado posterior, mas ela escapa tanto, ela é tão significativa que junto com ela a gente faz a lesão do menisco e do cruzado anterior. E esse joelho, então, ele faz uma luxação, ou seja, ele sai completamente do lugar, beleza? Então isso é o que a gente avalia, ou esses são os principais testes, as principais formas de avaliar, então, os ligamentos cruzados, ligamento cruzado anterior e ligamento cruzado posterior, então, que vão dar estabilidade anterior e posterior para a tíbia, quando a gente pensa, então, na articulação fêmuro-tibial.